Eu saúdo os amados irmãos e as amadas irmãs com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como em todas as quintas-feiras é realizado este culto, nós vamos louvar o Senhor e bendizer o nome do Senhor e mais um culto de louvor ao nome dEle. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Nós iremos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Livro de Isaías no Velho Testamento. Profeta que fala muito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prevendo a vinda dele a este mundo. No capítulo de número 6, a partir do versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com matenais. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Até o versículo de número 9. Versículo de 29, versículo 9. Capítulo 6, versículo de 1 a 9. Aqui nós vemos o chamado do profeta Isaías. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto há, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela grande oportunidade de mais esta noite, Pai. Temos o privilégio de participarmos deste culto. Que tudo o que acontecer nesta noite seja para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Que nós possamos desaparecer, ó Pai, e só tu apareceres. Ó Espírito Santo, fala em cada coração que está ouvindo, que está participando deste culto. Tudo seja para a glória de Jesus Cristo, o nosso bendito Salvador. Amém. Amém. E o profeta Isaías é escolhido e consagrado realmente para profeta na obra do Senhor. Nós sabemos que Isaías foi um dos profetas que mais profetizou sobre a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui nesta terra, lá no Velho Testamento. Ele diz aqui, realmente, no ano em que morreu o rei Uzias, diz os entendidos da palavra de Deus que Uzias morreu 740 anos antes de Jesus vir a esta terra. Isto é, 740 anos antes de Jesus vir a esta terra, já estava previsto na Bíblia realmente que o ano em que morreu Uzias, diz Isaías: eu vi assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O que é séquito? Séquito é o manto de Deus realmente enchia
enchia o templo. Dos serafins estava acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Esta é a visão do profeta Isaías, esse homem de Deus, esse grande profeta, um dos maiores do Velho Testamento, falando realmente de nosso Senhor, da vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a esta terra, milhares de anos antes de que isto realmente acontecesse. Aleluia, glória a Deus. Isaías recebe este chamado de Deus para ser o profeta, para anunciar realmente a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E no versículo 5, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo. Isaías realmente ficou admirado daquela visão e disse, ai de mim, que eu vou realmente perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Aleluia! Eu sou um homem de lábios impuros, disse Isaías. Isaías aqui não falou, não, eu sou um homem santo, eu sou um homem perfeito, eu sou uma bênção, não, eu sou um homem de lábios impuros. Aleluia! Meu irmão e minha irmã, como é que estão os seus lábios? Será que estão impuros ainda? Nós, quando aceitamos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, Ele limpa os nossos lábios, como limpou os meus quando eu aceitei Ele como meu Salvador. Oh, que coisa maravilhosa! Nós mudamos a nossa linguagem. A nossa linguagem já não é a mesma que nós falamos lá no mundo aí fora. A nossa linguagem já serve para glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa linguagem para dizer glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Como muda a nossa linguagem. Eu falo, meu irmão, minha irmã, por experiência própria, como Ele mudou a minha linguagem quando eu aceitei como o meu único e suficiente Salvador. E Isaías aqui diz, eu sou um homem de lábios impuros. E nós éramos mesmo um homem de lábios impuros. Eu era um homem de lábios impuros e bastante impuro até o dia que Jesus entrou no meu coração. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. E habito no meio de um povo impuros lábios. É isso, por quê? Porque o nosso ambiente era outro, meu irmão, minha irmã. Depois que nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o nosso ambiente mudou. Nós procuramos realmente um ambiente onde se reúnem os santos do Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, santo não é aqueles que estão na parede, santos somos nós que somos lavados por esse sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz, Isaías, e habito num povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Que privilégio, meu irmão e minha irmã. Isaías diz, os meus olhos viram o Rei dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Mas diz a palavra de Deus que um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com Satanás. Para que essa brasa viva? Para que é? Para limpar realmente os nossos lábios. Ele não só limpa os nossos lábios, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, limpa tudo que não agrada ao Senhor. Nós mudamos e passamos a ser uma nova criatura, como Isaías fala aqui também, foi transformado a vida dele, a glória dele, e com ela tocou a minha boca. Oh, Jesus amado, o dia maravilhoso, o dia que tu tocastes a minha boca e limpastes a minha boca de tanta impurificação, tantas coisas desagradáveis que nós falávamos, aleluia. Tocou os meus lábios e a minha iniquidade foi tirada e purificado o meu pecado. Por isso que a palavra de Deus diz lá no Novo Testamento que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado.
meu irmão e minha irmã, não tem pecado que Jesus não perdoa. Pode ser o pior pecado que for, Jesus perdoa os nossos pecados, mas existe apenas uma condição para que Ele possa perdoar nossos pecados, é nós chegarmos a Ele e pedir perdão. Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas imperfeições, aleluia. E Jesus está sempre de braços abertos, pronto a nos perdoar. Mas o importante, irmão, e muito importante, é nós procurarmos não desagradar mais ao Senhor, é nós procurarmos não pecar. Nós continuamos sendo pecadores, mas agora nós somos pecadores lavados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós não devemos mais viver no pecado. Pecamos, mas não vivemos mais em pecado. Nós procuramos agradar o Senhor, como Isaías fez aqui, procurar agradar ao Senhor, quando o Senhor realmente se apresentou para Isaías. E no versículo 8 diz a palavra de Deus: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Oh, glória a Deus! Que palavra maravilhosa! A quem enviarei eu? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Será que a irmã já ouviu a voz do Senhor? Diz, estou precisando que pregue o evangelho em determinado lugar. Quem eu vou enviar? Eu vou enviar? Será que o irmão se prontifica como Isaías? Será que me prontifico como Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, glória a Deus. Nós viemos aqui, meu irmão, minha irmã, nós aceitamos Jesus para, pelo Espírito Santo de Deus, ganhar almas para Jesus. Nós não ganhamos ninguém para Jesus, mas o Espírito Santo, através de nós, através da nossa mensagem, através da nossa palavra, através do nosso testemunho, em muitos se entregam a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como é bom quando nós sabemos e vemos e damos testemunho, pessoas que aceitaram o Salvador Jesus Cristo através do nosso testemunho. E no versículo 19, disse ele, vai e diz a este povo, falou Deus, ouvi de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Assim está a humanidade nos dias de hoje, meu irmão, minha irmã. A mensagem é pregada, o evangelho é pregado, há testemunhos da igreja do Senhor, mas infelizmente muita gente ainda anda com o ouvido tampado, aleluia, sem querer ouvir, sem querer atender a mensagem do Senhor. Esta mesma mensagem que há milhares de anos Isaías pregou, Isaías levou o povo daquela época, nós temos que levar nos dias de hoje. E hoje a mensagem nossa é: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo de Deus. Que Deus realmente possa continuar abençoando o irmão e a irmã, e toda a honra e toda a glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Que continuamos este culto de louvor ao Senhor, que tudo o que acontecer aqui ainda nesta noite seja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe o irmão, que Deus abençoe a irmã. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Paz, Senhor, irmãos, vamos adorar a Deus. Tome sua cruz quem o quiser seguir, pois tem quem pode sua vida salvar. É negar a
do meu coração. Jesus, minha vida eu te entrego, vem os meus passos guiar e segura minha mão. Jesus, nunca mais serei o mesmo. De agora em diante tu és meu Senhor, e assim posso sempre te adorar, porque sei que o meu lugar é viver em teu altar, e assim posso sempre te adorar, porque sei que o meu lugar é viver em teu altar. Jesus, minha vida eu te dou, vem os meus passos guiar e segura minha mão. Jesus, nunca mais serei o mesmo. De agora em diante tu és meu Senhor, e assim posso sempre te adorar, porque sei que o meu lugar é viver em teu altar, e assim posso sempre te adorar, porque sei que o meu lugar é viver em teu altar. Deus abençoe, irmãos. Já passou o tempo de você viver sofrendo. Não dá mais para aceitar esta situação. Todo dia a mesma coisa acontecendo. A tristeza vai ferindo o coração. Faz de conta que é feliz, mas dá pra ver no seu olhar que daria tudo pra sentir um pouco de paz. A esperança se perdendo, já não resta quase nada. Tantos planos que no fim não deram em nada. Deixa Jesus mudar a tua vida, sarar tuas feridas.
fazer um vencedor. Te fazer um vencedor. Abra o coração, ouça essa canção que eu vou cantar. De tanto sofrer, de tanto apanhar, foi que eu aprendi. Tanta coisa eu fiz, mas foi com Jesus que eu conheci o que é ser feliz. E hoje estou aqui para te ajudar a se encontrar. Dê uma chance, dê uma chance. Cristo te ama, te ama, te ama. Não fique triste assim. O que Ele fez por mim, fará por você. Basta um passo dar e nele confiar, tudo vai mudar. Dê uma chance, dê uma chance. Cristo te ama, te ama, te ama. Não fique triste assim. O que Ele fez por mim, fará por você. Basta um passo dar e nele confiar, tudo vai mudar. Dê uma chance, dê uma chance. Cristo te ama, te ama, te ama. Dê uma chance, dê uma chance. Cristo te ama, te ama, te Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor.
Graças a Deus estamos mais uma vez aqui para estudarmos a palavra de Deus, depois de ter louvado o nome dEle e engrandecido o nome de Deus. Estamos mais uma vez na presença dEle para ouvir a sua palavra, o que Ele tem para nós essa noite. Noite de comunhão, porque a Bíblia diz que nós devemos estar sempre em comunhão com Deus e com nossos irmãos. Por isso estamos aqui para aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. E vamos falar esta noite sobre frutos do Espírito. Muita gente pode não entender, está ouvindo pela primeira vez, eu não sou árvore para dar fruto, mas é a palavra de Deus que diz que antes de nós conhecermos Jesus, andávamos no mundo, muitos fazendo aquilo que não agradava a Deus, muitas coisas erradas. Então a palavra de Deus nos ensina que depois que aceitamos Jesus como nosso Salvador, pode ser que muitos estão ouvindo agora que ainda não fez essa entrega a Jesus, porque Ele veio aqui ao mundo, morreu, nasceu, morreu, ressuscitou e foi para o céu. Ele prometeu voltar. E que onde Ele estivesse, nós estamos também. Ele nos prometeu um lar. E não é esse lar aqui da terra que muitos têm, muitos outros não têm. Mas é lá no céu, onde nós vamos ficar face a face com Deus. Vamos estar junto com Jesus, que ressuscitou, está à direita do Pai agora. Mas Ele nos deixou o Espírito Santo, para que Ele foi para o céu e disse, não vou deixar órfãos. Eu vou e enviarei o Espírito Santo, para nós não ficarmos sem saber o que fazer. E esse Espírito Santo, que é de Deus, ele habita dentro de nós, desde que aceitamos Jesus, entregamos a vida a Ele. Ele perdoou os nossos pecados, aquilo que fizemos, que não agradou a Ele. E Ele perdoou, e agora é nova criatura. Então nós temos que mudar de vida. Viver para agradar a Deus, para irmos para o céu, sem que nós mudarmos esses frutos. Os irmãos veem pela leitura da palavra que nós não vamos ao reino dos céus, nós não vamos ao céu. Então ele deixou, sempre digo que é uma cartilha, a Bíblia Sagrada é uma cartilha. Nós devemos todo dia estudar, ver aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Então temos que dar frutos, coisas boas, fazer. Nós estamos pela carne, antes de aceitar Jesus, não sabíamos disso, né? Não tinha conhecimento, mas agora sim. Então não vamos fazer mais aquilo que cometíamos antes, mas sim mudar de vida, fazer aquilo que agrada, aquilo que é a cartilha, que a palavra de Deus nos ensina. Então nós vamos ler o texto, mas antes vamos conversar com o Pai. Pai Celestial, é diante de Ti que nós estamos. Louvado seja o Teu nome. Estamos aqui essa noite, Senhor, para aprender da Tua palavra, para Te louvar, Te bendizer, Te adorar em espírito e em verdade. E a Tua palavra nos ensina como que é que nós Te agradamos, Senhor. Podemos Te agradar com os bons frutos, Senhor. Possamos viver uma vida diferente, que aquele que olha em nós não nos vê mais, mas sim Jesus Cristo em nossas vidas. Nós te pedimos, Pai, unge nossos lábios, abre o coração dos irmãos, o nosso coração, que possamos entender a Tua palavra, pôr em prática em nossas vidas, vivemos de acordo com a Tua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, e muito mais te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu vou ler a Bíblia, a linguagem de hoje é diferente, diz a linguagem de hoje, que a gente entende mais as palavras. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 26. Gálatas, carta do apóstolo Paulo, ele nos ensinando, através do Espírito Santo, como nós podemos dar frutos. Começando a leitura da palavra. Gálatas 5, 16 a 26.
ele dizendo: o que eu quero dizer é isto. Deixe que o Espírito de Deus dirija suas vidas e não obedeça ao desejo da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana deseja é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra a natureza humana deseja. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que querem. Porém, se o Espírito que guia vocês então não estão debaixo da lei. Se é o Espírito Santo que nos guia, nós não estamos debaixo da lei. Não há lei para quando estamos pelo Espírito. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas produzem, prestam atenção, o que a carne quer fazer. E os irmãos há de concordar, porque é a palavra de Deus que está nos falando. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas produzem imoralidade, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos que há só um Deus, feitiçaria que desagrada a Deus também, inimizades, brigas, ciumeiras, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, paixão partidária, invejas, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Eu repito o que já disse, disse Paulo. Os que fazem essas coisas não herdarão o reino dos céus. Está bem claro aqui que antes de nós conhecermos Jesus, a vontade humana é fazer tudo isso. E a gente vê que estão fazendo mesmo. Aqueles que não aceitaram Jesus, não faz como que não sabe o que é pecado, vai fazendo. Mas nós temos que parar. E o Espírito Santo quer que todos se salvam, que todos vão para o céu. Mas aquele que faz a vontade de Deus. E agora nós vamos entrar no fruto do Espírito. O que nós devemos fazer? O que devemos fazer para agradar a Deus? Mas o Espírito produz, o Espírito Santo que habita dentro de nós, e nós devemos obedecê-lo, produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade. Isso eu vou repetir até. É bom porque nós precisamos saber quem é o nosso inimigo, o que ele faz para que nós possamos desagradar a Deus. Por isso que nós devemos saber, não praticar, mas saber o que agrada ao diabo, aquilo que agrada a Deus. Está bem claro na Bíblia, não é? Mas o Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua vida, a sua própria natureza humana, junto com todas as suas paixões e desejos. Que o Espírito que nos deu a vida controle também a nossa vida. Não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter ciúmes um dos outros. Aí é a palavra de Deus que está dizendo. E quem vai ver esses frutos em nós, irmãos, é os nossos primeiro de casa. Para ver se nós mesmos, se não prestar atenção, estamos fazendo, mas desde que aceitou Jesus, o Espírito Santo fala em nossos corações. Isso não. Ficar com raiva dos outros, não vamos para o céu, não. É claro, nós não aceitamos o que os outros fazem, mas não devemos guardar em nossos corações, devemos deixar nosso coração limpo. A palavra de Deus que vem ver a Deus, aquele que tem o coração limpo. Então, nós devemos ter muito cuidado. E quem vai ver esses frutos é os nossos vizinhos, aqueles de casa que convivem com a gente.
A gente lê a Bíblia, fala da Bíblia, mas aqueles que estão em casa que vê os nossos frutos, os que estão na escola, quem estuda, os vizinhos, aqueles que estão ao nosso redor. Então, devemos procurar dar frutos, esses frutos, que é o amor está se esfriando, a gente está vendo. Em primeiro lugar, quem vê é o nosso Deus, né? E dele ninguém esconde. Quando ser bonzinho para um e não agradar a Deus, não adianta nada. Temos que agradar a Deus. A palavra diz isso. E agradando, fazendo, dando frutos do Espírito, que é o que devemos, cada cristão e aquele que aceitou Jesus, mudar de vida e dar esses frutos. Sobre o amor, a palavra de Deus diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Nós nos amamos, cuidamos, alimentamos, então devemos pensar no próximo. E a palavra de Deus que disse que o amor ia esfriar. Então, no meio do povo de Deus, né? Está vendo isso? O amor se esfriando, mas se não tivermos amor, nós não vamos ganhar o reino do céu. Eu vou bem em prática. Às vezes o velho homem quer levantar, a gente quer que o nosso amor esfria, mas não vamos fazer assim, nós vamos conservar esse amor até o último momento da nossa vida. A Bíblia diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Tanto no Velho Testamento como no Novo. Deus falando ali nos 10 mandamentos e também Jesus falando no Novo Testamento. E o salmista diz assim, sobre a alegria. Nós falamos sobre a paz, sobre a alegria. Ele diz assim: alegrai-vos sempre. Paulo diz, né? Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. E o salmista diz assim: servi ao Senhor com alegria. É possível na carne, no nosso corpo, estar alegre sempre? É difícil, porque às vezes estamos com dor, mas temos que ter aquela alegria que é do Espírito. Essa não pode faltar nos nossos corações, não pode deixar ficar doente não, irmão. Vamos sempre conservar esta alegria, servir ao Senhor com alegria. Mesmo que o nosso corpo esteja com dor, estamos sofrendo, temos problemas, quem é que não tem? Mas vamos conservar esta alegria, porque a palavra de Deus, se os irmãos forem ler, está muito falando sobre a alegria do Espírito. Então, vamos conservar. E essa esperança, que nós temos a alegria dentro de nós, é porque temos esperança de um dia, quando saímos deste mundo, que todos nós vamos um dia, e abrir os nossos olhos lá no céu, estarmos junto com Jesus, que coisa maravilhosa. Então, essa alegria, ela produz essa esperança que nós temos, que seja do que for que nós vamos. Se nós dermos esses frutos do Espírito, nós vamos ver a Deus face a face. Que possamos estar sempre pensando nisso, no amor, na alegria, aquilo que podemos fazer. A terceira diz a paz. Pode estar tudo em volta de nós difícil, não estamos vendo cada dia mais doenças aparecendo, é tanta coisa que passa durante um dia e nós não devemos tirar aquela paz que só Jesus pode dar. Seja qual o motivo que nós tivermos, a paz interior nós devemos conservar em nossos corações, porque Jesus disse: a paz que o mundo não dá, mas eu vos dou, eu vou deixar a paz. E não tem coisa melhor. Eu conheço muitos que estão ali no leito de dor e a porta da morte, mas com aquela paz interior que a gente olhava assim, dava até aquela alegria dentro da gente saber que estava firme com Jesus. Por tudo passando, mas aquela paz. E outros estão cheios de dinheiro, cheios de coisas, né, de bens, e não tem paz, porque não tem Jesus. Mas se é este a tua causa, vá para Jesus, aceita como seu Salvador, procura dar esses frutos, que se lendo a palavra, ouvindo a palavra, vai produzir esses frutos. Paciência. Não é fácil.
É uma das coisas que está escrito ali na Bíblia que devemos ter. E se está escrito na Bíblia, é porque nós podemos fazer. Deus não pede nada impossível para nós. Tudo o que Ele pede é difícil, mas é possível a gente fazer. Então, ter esse fruto, né, é uma virtude, ter paciência. Seja o que for, o que estamos passando, cada dia é uma luta, nós vamos pedir ao Senhor de nós mesmos, irmã, pela carne, nós não vamos ter, não, mas devemos ter. E essa paciência de esperar Jesus voltar, porque Ele vai voltar. E eu creio que muito. Mas já fala 2.000 anos que Ele ia voltar, e vai voltar. Ele está esperando muitos ainda, dar frutos, né? Procurar mudar de vida, porque Ele quer encher o céu. Então, vamos ter paciência naquilo que está ao nosso redor. Não vamos perder a paciência fácil, não. Pensa, eu preciso dar frutos bons, fruto que agrada ao Senhor. Então, vamos procurar conservar também a paciência dentro de nós. Isso é uma virtude que faz suportar todos os males. É uma virtude, é um fruto que agrada ao Senhor. Procurar ter paciência. Delicadeza. Hoje está difícil. A gente vai numa loja comprar uma coisa, aquelas pessoas de cara feia. Quando a gente encontra alguém que nos serve bem, que dá atenção, que coisa maravilhosa. E hoje não está fácil. As pessoas levam os problemas para onde vai trabalhar e acaba até sendo desagradável, né? Mas nós devemos ser agradável. Seja esse amor e a delicadeza, a gente ganha as pessoas. Então vamos procurar ter essa delicadeza com as pessoas, com os de casa, procurar não perder a paciência, não. Vamos. Isso nos ensina, irmã, a palavra de Deus, está escrito. Nós temos a Deus. Ser amável, isso é maravilhoso. Nossa, quanta coisa aqui não acontece se a gente fizer assim. Porque se um fala, outro fala, aí vai pela carne e sai o que não deve sair. Muitos lares aí, os filhos, pais. Mas vamos ser delicados. Eles veem em nós, quem vai ver é os de casa, né? Que convive com a gente. Porque às vezes nós queremos esconder por uma máscara, não, nós somos assim, mas então é nos lugares que estamos que eles vão ver. A bondade é a mesma coisa, né? Ser delicado, ser bondade, ser misericordioso, que às vezes nós temos as coisas e não temos a misericórdia. Jesus diz muito a palavra, Jesus, Ele teve misericórdia daquelas pessoas que Ele orava, que Ele queria que ficasse bem. Misericordioso, amoroso, né? E procurar fazer o bem em qualquer ocasião. Procurar fazer o bem, servir ao próximo, aquele que está ao nosso redor, que está precisando de nós. Não vamos falar para o irmão, fulano vai, ou fulano. Se vier, a Bíblia diz tudo que vier à mão para fazer com alegria. Às vezes é um pequeno ato, às vezes é só de você ouvir a pessoa que está nervosa, está precisando de uma palavra, só o ouvido. Jesus muitas vezes fez isso. E nós temos que aprender com esse mestre maravilhoso. Fidelidade. Em primeiro lugar, é ser fiel a Deus. Ele é fiel. Se nós não formos, Ele continua fiel. E quantas vezes nós vemos na nossa vida a fidelidade de Deus? Conservar essa fé firme só em Jesus. Porque a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Está bem assim, claro, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós vamos procurar ser fiel, irmão. A esse Deus não mudar, não. Nós aceitamos Jesus, passamos o que passar, ser fiel, que é um dos frutos também do Espírito. E a palavra, já eu disse, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé, nós não vamos para o céu. Precisamos conservar nossa fé. Se nós pedirmos ao Senhor, se Ele der, amém. E se Ele não der, talvez seja porque não era bom para nós.
nós vamos continuar sendo fiel. Humildade. A Bíblia diz que Davi, ele agradava a Deus porque ele era humilde. E eu um dia fiquei pensando, né? A humildade, na onde podia ver a humildade de Davi. Ele já era ungido a rei de Israel, e nós sabemos pela palavra que ele tomava conta das ovelhas do pai. E quando foi ungido, continuou no trabalho dele, porque Saul não estava agradando a Deus, estava fazendo as vontades da carne, voltou a fazer a vontade da carne. Não agradava a Deus e Deus se retirou dele. E a Bíblia diz que ele ficava nervoso, porque quando está o Espírito Santo a gente controla, mas quando não, o diabo toma conta. E tomou conta de Saul. E Saul soube que Davi, ele tocava a harpa, enquanto tomava conta das ovelhas, e ele mandou chamar. E se fosse um de nós, sabendo que ia ficar no lugar do rei, iria lá? Não. Mas ele foi humildemente. E muitas vezes, às vezes, com os irmãos também, né? Quem lê a história de Davi, ele era humilde, e isso agradou a Deus. Ele foi chamado segundo o coração de Deus. Ele era humilde. E aprendemos a humildade com o nosso mestre Jesus Cristo, que ele disse, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Manso, a mansidão também faz parte do fruto. Então, vamos aprender com Jesus. Ser humilde, ser manso, para podermos estar um dia face a face com Ele. Que coisa maravilhosa. Saímos daqui sabendo que lá vamos estar junto ao Pai, face a face lá no céu. E eu creio que não vai demorar muito, irmãos. Por fim, domínio próprio. Aprendemos com alguns dos nossos irmãos na Bíblia também. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles tinham seu domínio próprio. Eles não foram pelo rei, quando começa a ele ficou firme naquele propósito de servir a Deus, de agradar a Deus, não ao rei. Sofreu as consequências, mas eles foram fiel até o fim. Daniel, por vez depois, foi jogado nas covas dos leões, mas continuou firme com aquele propósito dele, domínio próprio. E os outros foram na fornalha, mas continuaram firmes. Podia mudar. Não, eu tenho essa posição. Eu quero agradar a Deus. Aconteça, eles falaram mesmo, acontece o que aconteceu. A gente vê Esther também, o que aconteceu comigo, eu ia morrer. Lê no livro de Esther, mas ela ficou firme, tinha um domínio sobre ela, que era do Espírito Santo de Deus, já governando a vida dela. E nós devemos saber controlar-nos, irmãos. Não ir pelos outros, que às vezes, ali está falando, lá está curando, lá está ali. Nós devemos ter, não, onde eu estou servindo ao Senhor, se é uma igreja séria, continua firme ao seu pastor, fiel ao pastor, fiel aos irmãos. Tendo aquele domínio, não querer ir pelos outros, mas sim se dominasse mesmo. E a Bíblia fala que até no alimento, né? A Bíblia fala que às vezes a gente quer comer demais, é melhor esperar um pouquinho, porque fala que nós temos que ter um domínio. Não, já comi, já estou satisfeito. Se satisfeito não é comer demais, antes esperar, deixar um pouco a vontade, o apetite. Então isso é difícil também se controlar. Mas se é a Bíblia que fala, se é o Espírito Santo que está nos ensinando, vamos aprender, irmãos, pôr em prática em nossa vida. Porque se não fizermos assim, nós não vamos vir a Deus. Esses são os frutos do Espírito. Devemos viver para agradar a Deus, porque senão nós não vamos para o céu. É a Bíblia que nos diz. Que Deus possa nos abençoar. Não fazendo as coisas, Paulo diz uma vez, quem vive não sou mais eu. Antes, os irmãos sabem da história de Paulo. Muitas coisas a gente nem sabe que não está na Bíblia, mas de que nós sabemos,
Já um pouco deu para ver o que era Paulo. Depois que ele aceitou Jesus, não vimos mais nada de diferente. Ele continuou firme nos pés do Senhor, sofreu bastante aqui, mas permaneceu firme. E ele disse: combati o bom combate. Combate não é combate, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele disse: só me resta a coroa da justiça, que cada um de nós vamos receber. Ele dizia, não, e os demais que crê na vinda do Senhor. Então vamos fazer isso, né? Andar dando fruto. E dizer também, como disse o apóstolo Paulo, não sou mais eu que vivo, porque depois, quando nós aceitamos Jesus, aquela vontade da carne, mesmo que queira levantar, fala, não, agora eu tenho que dar frutos dignos de arrependimento, porque nós arrependemos, Jesus nos perdoou, quando aceitamos Jesus, ele perdoa os nossos pecados, e diz a Bíblia, e figuramente ele joga no fundo do mar, ele não fica jogando em rosto. Aí depois a vida é diferente. Aí tem o diabo que ele vem falar também, porque ele quer levar para o inferno, e tem o Espírito Santo que fala, não, isso não é assim. Quando a gente quer levantar, ficar nervoso, ele fala. Então nós temos que nos controlar e fazer a vontade de Deus. Que Deus continue abençoando, irmãos. Possamos não só ouvir, mas pôr em prática em nossas vidas. Eu vou repetir somente o fruto do Espírito. Para os irmãos guardarem bem, eu sei que sabem, mas já devo ter falado também sobre o fruto do Espírito. Não estou lembrada, mas sempre o Espírito Santo fala diferente ao nosso coração. Mas os frutos. Amor, alegria interior, por mesmo que precisamos conservar, a paz, que é tão importante, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Que Deus nos ajude, só por Ele nós vencemos e possamos dar esses frutos. Seus irmãos foram ler na versão de vocês, tem algumas palavras que é diferente, por isso que eu fui ali, que ali eu entendi o que é alguma das palavras, mas é a palavra de Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Paz do Senhor, vamos adorar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tuas fortes mãos me guiarão. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, além das ondas
olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tu és meu, Senhor. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Senhor, aleluia. A paz do Senhor. Agradeço muito a tua participação conosco em mais um culto de louvor, honra e adoração ao nome do Senhor, o nosso Deus. Nessa parte final do culto de hoje, eu convido a você para que juntos invoquemos o Senhor em oração. Oremos. Amado Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, diante de Ti nos colocamos em oração, Senhor. Nessa hora sublime e maravilhosa de comunhão contigo, na certeza de que estamos falando contigo e Tu estás nos ouvindo. Te agradeço pelas Tuas incontáveis bênçãos derramadas das Tuas mãos sobre as nossas vidas. Tu nos tem cumulado com as Suas bênçãos. E nós te agradecemos. Te agradecemos pelo que Tu és, pela salvação em Cristo Jesus e pelo Teu Santo Espírito que em nós habita e atua em nós e através de nós. Nossa gratidão pela vida da Tua Igreja espalhada pela face da terra. Por tudo nós te agradecemos. Invoca a Tua bênção a todos que conosco estão compartilhando, participando desse culto. Dá a cada um a Tua bênção, suprindo as necessidades, solucionando os problemas, abrindo as portas, direcionando, Senhor, curando todas as enfermidades, do alto da cabeça, a planta dos pés. Tu és Deus que cura, Tu és Deus que sara, opera maravilhas da saúde, da paz, da alegria, da vitória, da Tua bênção. Usa-nos em Tuas mãos, capacita-nos, santifica-nos, Senhor. Aumenta cada vez mais nossa fé em Ti e dá-nos a Tua bênção. Estende, Senhor, também a Tua bênção aos necessitados, aos hospitalizados, aos enfermos, aos encarcerados, aqueles que estão nos asilos, orfanatos, lugares terríveis, tenebrosos, como os leprosários, os fogos selvagens, Senhor, estão sob o império das trevas, sob o mundo das drogas. Liberta, salva, restaura, opera maravilhas, dá a Tua bênção a cada vida. Fica conosco e receba, sobretudo, nossa gratidão. É o que eu te suplico e te agradeço em nome de Jesus, Senhor da Igreja, nosso Salvador. Amém. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco permaneça, e com todo o povo do Senhor, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Nosso brado de vitória, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vivencie a cada dia
essa incontestável verdade na tua vida e na tua família. Aproveito tão sublime oportunidade para te convidar, próximo domingo, permitindo o Senhor, culto presencial, Igreja do Brasil para Cristo, no Tatuapé, a Rua Francisco Marengo, número 76. Início do culto às 19 horas. Participe conosco, será uma alegria ter a tua presença conosco, juntos exaltarmos e agradecermos o nome do Senhor nosso Deus. Também, com a permissão do Senhor, te convido, próxima quinta-feira, 7h30 da noite, culto online no YouTube e no Facebook. Participe conosco. Um forte abraço e que Deus continue abençoando grandemente a tua vida e a tua família. Fique desfrutando da gloriosa e maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.